Bom dia, Luiz Arthur Nogueira. Quais são os principais destaques da economia? Essa questão do risco do estouro do teto de gastos é um assunto no mercado financeiro. Bom dia, Luiz. Bom dia a todos, muito obrigado a você pelo carinho da sua audiência. Está no ar o Mercado Financeiro, sempre destacando as principais notícias da economia, do mundo das finanças. Nesta emenda de feriado, nós vamos debater um assunto que continua causando preocupações para o mercado financeiro, que é o risco fiscal do Brasil. O que é isso? É o risco de o próximo governo, o governo eleito, o governo Lula, desrespeitar as regras dos gastos públicos. Isso pode gerar inflação, obrigar o Banco Central, que é autônomo, a subir juros. Isso obviamente iria desacelerar a economia, aumentar o desemprego, ou seja, não seria uma boa notícia para a economia. Para debater esse e outros assuntos, estamos recebendo aqui nos estúdios da Jovem Pan News o economista Rodrigo Simões, que é professor da FAC-SP. Professor, bom dia, seja bem-vindo, tudo bem? Bom dia, Luiz. Bom dia a todos. Bom dia aos ouvintes e os telespectadores da Jovem Pan e muito obrigado pelo convite. Prazer é todo nosso. Professor, o senhor está preocupado com essa questão das contas públicas ou está vendo exagero por parte do mercado financeiro? Olha, Luiz, eu estou um pouco receoso, tá? Como pode ser e como pode vir a ser a condução da política econômica do governo do PT, tá? Por quê? Porque hoje já se fala em estourar um pouco do teto dos gastos, de colocar alguns gastos que não vão entrar nessa margem. Então isso preocupa um pouco e deixa a gente meio que sem direção e deixa também o mercado financeiro sem direção. Então isso, quando a gente trabalha com expectativas e essas expectativas não são claras, deixa a gente um pouco com receio, tá? Então, assim, se você me perguntar a mim e ao mercado como um todo, tá todo mundo um pouco preocupado, meio receoso. Verdade. Na semana passada, o presidente eleito Lula deu uma declaração polêmica, dizendo que a prioridade dele é o social, até acho que todo mundo concorda, combater a fome é prioridade, ninguém seria contra, mas que para isso ele estaria disposto, inclusive, a desrespeitar a questão da lei de responsabilidade, teto de gastos, regra de ouro, né? E isso, obviamente, gerou um estresse do mercado financeiro, uma dúvida sobre, afinal de contas, o próximo governo Lula vai ser um governo parecido com aquele primeiro mandato dele lá de 2013, em que houve de fato responsabilidade fiscal, ou é um governo mais parecido com Dilma Rousseff, em que o descontrole das contas públicas foi uma das marcas? Até agora não sabemos quem será o ministro da Fazenda. Você acredita que assim que tivermos esse nome, vai ficar mais claro o que vai predominar nos 4 anos do governo Lula? Bom, perfeito. Vamos começar a responder a sua pergunta pela primeira parte, sobre a questão fiscal, tá? Então, assim, o que o governo, o Lula, está prometendo com essa questão de não colocar alguns gastos, principalmente com questões do Auxílio Brasil, deixar fora do teto, isso é para poder cobrir uma parte de merenda escolar, tá? Farmácia popular e saúde indígena. É basicamente isso que ele quer tirar do teto. Então, com esses investimentos, com esses gastos em torno ali de 170, 175 bilhões, ele quer ter essa margem para poder cumprir farmácia, saúde indígena também e a parte de merenda escolar. Então, ele vai nessa linha, mas eu não sei se vai ser a mesma linha do primeiro governo do Lula, mas eu acredito que vai ser uma coisa mais parecida com o governo da Dilma Rousseff. O governo do PT, assim como a sua figura, o Lula, ele está testando os aliados, está testando ali as conversas e o mercado está procurando entender em que direção que ele está querendo ir, tá? Porque uma coisa que está nos deixando preocupado, assim como o mercado e o mercado de trabalho como um todo e o mercado financeiro, é de que forma que esse novo governo vai tratar a questão fiscal. Essa é a grande preocupação, porque nós não temos muito espaço para novos gastos do governo, tá? Uma vez que, se você for avaliar, já estamos com teto, com juros altos, tá? Já estamos ali no teto de gastos, no limite. Então, assim, fica muito difícil entender que tipo de manobra vai ser essa que o governo do PT está querendo direcionar para o país. Aliás, né, professor, durante a campanha eleitoral, eu dizia aqui na Jovem Pan News que os dois lados
da disputa estavam prometendo demais, prometendo que era praticamente impossível de ser cumprido porque não tinha espaço no orçamento. Então, houve a promessa de manutenção do Auxílio Brasil ou Bolsa Família, como queiram, de R$600, com mais R$150 por criança até 6 anos. Prometeu-se reajuste do salário mínimo acima da inflação, reajuste para todo o funcionalismo público que está há 2 anos com salários congelados. Quer dizer, prometeu também corrigir a tabela do imposto de renda e isentar todo mundo que ganha até R$5.000. São até promessas legítimas, ninguém seria contra isso, mas claramente não há espaço no orçamento. Além da questão do risco fiscal, que pode gerar inflação, juros, como o senhor mencionou, tem uma questão de que a sociedade brasileira não aguenta mais pagar imposto. Carga tributária está no limite. E a pergunta que eu lhe faço é a seguinte: qual é o risco de nós, sociedade brasileira, termos de pagar ainda mais impostos ao longo dos próximos 4 anos para sustentar tanta promessa e uma máquina pública que continua inchada? Exato, Luiz. Então, assim, é difícil. Quando vem um governo com essa proposta um pouco mais popular, os mercados, eles não ficam tão animados assim, tá? Porque a conta, basicamente, é o quê? O que se arrecada menos o que se gasta, que são a questão das receitas primárias e as despesas primárias. Então, é um governo que está trazendo para a gente um pouco de segurança em relação ao futuro. Se vier com uma proposta de aumento dos gastos, nós possivelmente, com certeza, teremos ou uma manutenção da taxa alta ou até mesmo uma subida de juros para o ano que vem, tá? Então, assim, esse não tem como escapar. Com o fiscal se deteriorando, isso vem inflação. Então, justifica o aumento da taxa de juros. Então, essas incertezas prejudicam muito a economia brasileira. Primeiro, porque o nosso nível de rating não é bom. Hoje nós temos um nível de rating, de grau de investimento, em nível especulativo. Já foi investment grade, mas hoje já não é mais. Então, isso não atrai investidor. E o mercado, o que ele deseja? Ele deseja ter confiança, ele deseja ter uma expectativa ali para poder ter segurança nas ações das empresas, nas ações da população. E assim mesmo, como você mencionou, o mercado ele está preocupado com essas promessas todas que o governo tem feito. Isso, como você bem mesmo disse, não tem problema nenhum. E é isso que se precisa. Reduzir os impostos para quem ganha menos, tá? Cuidar do fiscal, ajudar quem precisa, isso está tudo certo. Mas a questão é, de onde vai sair o dinheiro? Aumentando mais gastos ou é melhor você fazer o quê? Um enxugamento da máquina pública? Essa que é a grande pergunta e discussão, porque um governo, quando está à frente dos holofotes, está em busca de votos. Então, assim, fica muito difícil para quem direciona, para quem administra as empresas e o próprio mercado financeiro, fica um pouco sem margem para tomar decisões. Então, isso prejudica bastante, Luiz. Professor, eu queria falar um pouquinho sobre o comércio, né? Comércio, setor de serviços, que estão tendo um bom desempenho neste ano de 2022. Até o setor de serviços é a locomotiva do crescimento. Mas eu queria olhar para o futuro, para o ano que vem. E nesse final de ano também. Tivemos um período bom para o comércio. Tem aí a Black Friday, tem uma Copa do Mundo, que pode ajudar alguns segmentos, pode eventualmente atrapalhar outros. Tem o período de Natal, que é muito favorável. E depois teremos o ano que vem, que é um ano recheado de incertezas. Qual é o seu prognóstico para o setor do comércio e de serviços? Olha, o setor de serviços e o comércio, basicamente, nesse final de ano agora, praticamente em novembro e dezembro, apesar desses eventos de Copa, Black Friday e festas de Natal, vai ter ali um aumento ali regular das vendas, mas nada que seja tão grande que possa causar um grande impacto para trazer grande crescimento no nosso PIB. O nosso crescimento do Brasil, do nosso PIB, ele praticamente já está dado. É ali em torno de 2,6, 2,7 nesse ano aqui. Então, essas vendas e essa movimentação toda, ela praticamente já não vai ser tão assim de grandes efeitos. Então, se eu puder te afirmar ou pelo menos te dar uma posição, uma opinião, é isso. A gente vai ter ali uma movimentação de aumento de serviços e de comércio, mas nada que seja em grande escala. E para o ano que vem, professor, o que você está imaginando para a economia brasileira? Que a gente vai ter um mundo crescendo menos, com juros mais altos nos Estados Unidos, na Europa, para combater a inflação. Está natural que o PIB global
tenha uma desaceleração. Isso atrapalha o Brasil deve crescer menos, mas eu queria entender o quanto menos o Brasil vai crescer, o quanto o Brasil pode sofrer em termos de crescimento econômico no ano que vem e, por tabela, o que isso pode atrapalhar ou ajudar o nosso comércio. Bom, perfeito. Bom, antes de responder essa pergunta, primeiro a gente tem que ter a ideia de que foi feita uma ação correta no nosso governo, que foi a independência do Banco Central. Então, assim, nós hoje temos a taxa de juros que hoje está em 13,75 e essa estratégia do Banco Central é uma estratégia chamada behind the curve, que é atrás da curva, ou seja, o Banco Central começou a subir a taxa de juros antes do que a inflação explodisse. Por isso que hoje nós estamos com a taxa de juros alta, já em tendência de queda para 2023 e a inflação já arrefecendo bem. Hoje estamos com a inflação ali em torno de 5,5, 5,7. E para o ano que vem, o que eu vejo, tá? O Brasil para o ano que vem, ele praticamente vai andar de lado, tá? Junto com o mundo que vem entrando, por exemplo, a Europa, que pode vir a começar a entrar numa recessão. Com o aumento de inflação lá os juros ainda vão aumentar, tá? Desemprego lá vai começar a subir, tá? E a taxa de juros lá também vai começar a subir. Além do mais, que as empresas na Europa também já estão sofrendo bastante por causa da falta de margens de lucro, por causa dos custos dos produtos e o custo dos serviços. Principalmente alimentos e gastos com energia na Europa. Então isso está prejudicando muito, tá? Então isso vai ser um fator preponderante para ajudar a fazer com que o mundo cresça menos ou ande de lado, ou caminhe de lado praticamente. Já nos Estados Unidos, os Estados Unidos ainda está um pouco mais confortável, porque taxa de desemprego hoje está em torno ali de 3,6, mas também com o aumento do Fed, da taxa de juros, para poder reter um pouco da inflação, é possível que os Estados Unidos venha ter uma desaceleração. Enfim, e também contribuindo com a questão da China, que lá também está desacelerando por N fatores, todo esse arcabouço, todo esse conjunto de situações acaba trazendo para nós, para aqui no Brasil, que vai ser um ano difícil, é um ano de caminhar de lado, mas eu fico um pouco preocupado. Por quê? Porque o PIB, praticamente expectativa de 0,5 ponto percentual de crescimento. Renda do brasileiro está caindo. Apesar da taxa de desemprego ter diminuído nesses últimos anos, nesses últimos 2, 3 anos, a renda média salarial do brasileiro vem caindo. A inflação aparentemente vai ficar ali no teto da meta, na casa dos 5%. Mas isso o que significa? Com a taxa de juros alta por muito tempo, o crédito encarece e as pessoas passam a consumir menos. Consumindo menos, com crédito mais caro, a inadimplência sobe. E aí, a inadimplência subindo, crédito caro, PIB baixo, a gente já conhece esse cenário, tá? Então, assim, eu acredito que o Brasil, ele vai acompanhar o mundo ali. Em alguns indicadores, o Brasil já está na frente, porque já fez alguns ajustes, principalmente na questão da taxa de juros, mas 2023 provavelmente é um ano em que o mundo vai caminhar de lado. E o que eu friso aqui é o quê? É somente que o nosso governo, ele tenha um pouco de atenção na questão fiscal, na questão da condução econômica, para que a gente venha sofrer o menos possível. Muito bem, nós agradecemos a participação do economista Rodrigo Simões, professor da FAC-SP, que esteve conosco hoje aqui nos estúdios da Jovem Pan News. Professor, muito obrigado, um bom dia, até uma próxima oportunidade. Eu que agradeço, Luiz, pela oportunidade e muito obrigado a todos da Jovem Pan. E o programa Mercado Financeiro volta amanhã, feriado de 15 de novembro, ao vivo, com mais informações da economia e do mundo das finanças.